Gente, eu vou chamar aqui agora, olha só para você preste atenção, o pastor Antônio, né, ele está aqui conosco, já desde pela manhãzinha a gente vai conversando aqui. Eu quero chamá-lo aqui, né? Deixa eu só ver aqui se ele já está autorizado a abrir ali o áudio dele. Meu querido, levanta a sua mãozinha aí, marca a sua mãozinha para eu encontrar você aqui, que eu havia até pedido aqui para o Gabriel liberar, mas eu acho que ele também não encontrou você. Eu sei que é Antônio aqui, pastor Antônio. Opa, tá aí, o homem de Deus. E estamos aí, ó, unidos pelo lenço também, hein? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, pastor Edivaldo? Uma alegria estar convosco aqui. Que bênção. O pessoal aí está ouvindo bem? Luciano, ouvindo bem aí, Luciano? Irmã Rita, beleza, então. Amigo, é o seguinte, o pastor Antônio, ele vai trazer aí hoje um testemunho, né? Algo que Deus tem feito na vida dele. O pastor Antônio, ele é angolano, e interessante, meu pastor, que eu estava ouvindo ali, né, o áudio que você mandou, né? E eu vi que você, rapaz, teve uma infância não muito fácil, né? Você conta ali que até os 12 anos, o seu contexto ali é um contexto, né, família, tudo enfrenta ali as guerras, né? Você viu ali a sua família em situações muito difíceis, seu pai, sua mãe protegendo os filhos, trabalhando sempre firme. Eu queria que você contasse um pouquinho, Antônio, sobre essa situação aí da sua infância. E depois a gente migra aí para os próximos assuntos. Pastor Edivaldo, muito obrigado pelo privilégio. Amados irmãos e irmãs em Cristo, bom dia, uma alegria tê-los aqui, juntos, conectados não apenas virtualmente, mas na mesma frequência espiritual. Meu nome é Antônio Agostinho Muondo, eu sou de naturalidade angolana, nascido propriamente na província de Luanda. E até os 12 anos de Ô, idade... pastor, antes de você entrar aí nessa questão, você, nesse momento, está onde você trabalha? Só fala para a sala aí o que você está fazendo no ministério, tá bom? Neste momento, eu estou servindo como pastor auxiliar no Distrito Central de Blumenau, Santa Catarina. Eu tenho a alegria de servir a igreja aqui e estamos muito felizes aqui. Amados, como eu dizia, eu sou angolano, nascido na província de Luanda, província vocês chamam estado, e eu estou cá no Brasil já há cerca de 6 anos. Até os meus 12 anos de vida, eu e minha família vivemos imersos a uma guerra civil que durou cerca de 30 anos no meu país, Angola. Uma guerra civil desencadeada por luta de poder, né? E onde a guerra, amados, vocês imaginam que há muita atrocidade, né? Fome, doenças, mortes, enfim, muitas crises. E mais do que crises financeiras, crises, enfim, de várias ordens, existia uma crise existencial dentro de mim que me levava a perguntar: onde está Deus? Porque os meus pais, desde criança, me ensinaram sobre esse Deus de amor, que até deu seu filho para morrer por nós. Isso não cabia na minha mente, porque os meus pais davam literalmente a vida por mim, pelos meus irmãos. O meu pai, a minha mãe, chegou a apanhar literalmente chicotes dos soldados rebeldes para cuidar de nós. Então, na minha mente, na minha cabeça, não passava a ideia de que alguém pode dar o seu filho. Então, eu cheguei à seguinte conclusão: esse Deus que deu o seu filho por nós, ou ele é muito louco, ou ele ama de um jeito que eu não vou entender nunca. Eu fiquei com a segunda opção.
Queridos, aí, mas a pastor? pergunta que não queria calar é a seguinte: por que Deus permite esse sofrimento se ele nos ama tanto assim ao ponto de dar a sua vida, ao ponto de dar a vida de seu filho por nós? E minha mãe, de forma muito sábia, sempre me conduziu à palavra de Deus e a sua experiência de fé com Deus. Me dizia o seguinte: meu filho, nesta vida, há certos detalhes que somente a fé poderá revelar. A gente precisa conhecer, a gente precisa de muitas respostas nessa vida, e muitas delas Deus vai dar. Mas algumas, Deus não vai responder, mas Ele vai dar o mais importante, a sua presença, o seu consolo, porque a vitória já é certa. A gente precisa continuar a seguir confiando. Basicamente, é nesse contexto em que eu cresci, a minha memória afetiva foi criada num contexto desse, difícil, mas na presença de Deus. E isso foi assim que eu aprendi a depender de Deus, e eu sou muito grato a Deus pela maneira como Ele conduziu minha vida e da minha família até aqui. A Pastor despeito das... Antônio, Pastor Antônio, você contando aí, é óbvio, se percebe, né, que você vem de um berço cristão, apesar das adversidades, né, advinda da guerra, de toda a situação que você viveu, né, os seus pais sempre preocupados com essa questão, né, de que a pessoa de Deus, né, pudesse ser para você uma direção. E você já Verdade. brotava em seu coração o desejo, você cresceu já com esse desejo do ministério no seu coração. Mas eu imagino que essa batalha que você travou, né, ao mesmo tempo um Deus misericordioso, amoroso, né, é uma coisa que você não compreenderia, tamanho amor dele, como que ele poderia permitir tamanho sofrimento, né? Como que ele poderia permitir tamanho sofrimento? E aí você chega a uma conclusão, né, que diante de tudo isso, Jesus precisa voltar. Verdade. Jesus precisa voltar. E aí você faz uma pergunta para seu pai, né? Como é que é essa questão aí? Pastor Edivaldo, foi numa manhã que, quando acordei, vi minha mãe no canto do quintal chorando copiosamente. Foi quando eu me apercebi do meu irmão mais velho me comunicando que o meu tio fora morto, fuzilado em praça pública em outro estado, Malange. O único tio que eu tinha. E a minha mãe chorava copiosamente. Queridos, a mesma pergunta ecoou na minha mente. Por que, Senhor? Por que, Deus? Eu tinha 6 anos e meio. Até então, meu sonho era ser engenheiro químico, porque alguém me ensinou que engenheiro químico poderia fazer bomba. E eu sonhava tanto, queria ser um fabricante de bomba para destruir todos que destroem as pessoas do bem. Naquele dia, o Espírito Santo me fez um chamado muito especial, não para fabricar bombas, para destruir pessoas. Quando meu pai chegou do serviço, eu falei: pai, por favor, senta aqui, eu quero conversar com o senhor, de forma muito franca e direta. Não me dá rodeio, não me dá volta aqui. Jesus vai voltar ou não? Ele falou: vai voltar, filho. É uma certeza. Eu falei: por que ele não volta agora? Já disparei outra pergunta. Será que as casas que ele prometeu está difícil de serem construídas? Será que o material de construção lá no céu está caro? Ele sorriu. Mas eu não estava sorrindo. Eu era uma criança intrigada, em crise existencial. Amado, já imaginou? Em meio à guerra, eu queria sair logo desse mundo. Na verdade, até hoje, né? Foi quando meu pai disse: ó, filho, Deus criou esse mundo em 6 dias. Ele não precisa de tanto tempo assim para preparar as moradas que ele prometeu. Eu falei: por que ele demora a voltar? E ele me contou, 2 Pedro, né, 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, meus filhos. Ele está sendo muito paciente, porque ele quer que todos conheçam que ele é amor. Eu falei: ah, então,
como é que a gente pode lhe ajudar a fazer isso? Ele me contou São Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Eu falei, então eu quero ser pastor, porque na minha cabeça, pastor é que prega sobre Jesus, especialmente sobre a vinda dele cá na terra. E eu falei, eu quero ser pastor. Meu pai arregalou os olhos, muito feliz, como todo e qualquer pai vendo seu filho aspirando por preceitos sagrados, por coisas do céu. Meu pai ficou muito feliz e depois ele falou, filho, você não quer mais ser engenheiro químico? Eu falei, não, pai, eu quero ser pastor. E pastor, no contexto em que Deus me chamou, era aquele que literalmente tinha que dar a vida pelas ovelhas, porque ao fazer visitas, às vezes pisava minas, bombas, às vezes os soldados rebeldes sequestravam, matavam. Então, Deus não estava me chamando para uma tarefa fácil. E eu sabia disso, que ser pastor era correr o risco, se possível, de dar a vida literalmente pelas ovelhas. Então, para uma criança de 6 anos e meio, não era um sonho, legal, vou ser rico, vou ser famoso. Não, eu sabia do que me esperava. Foi nesse contexto que eu falei, eu vou ser pastor. Muita água rolou, passo o termo. Eu tentei fazer muita coisa da vida aí, mas deu no que deu. Porque Deus quer, querido, quando Deus quer algo com você, se você permitir, não vai dar outra coisa. É isso mesmo. Estou aqui Ô, pastor para Antônio, testemunhar. o interessante, meu pastor, é o seguinte, é que você, já é criança, né, acalenta esse sonho, mas no contexto que você vivia, não era um contexto fácil. Então, a idealização de ser um pastor era essa cabeça que você tinha, não. Eu vou estar em um caminho que não vai ser fácil. Você estava preparado para o que daí vier, ao você dizer, você pastor, né? E olha, que é um desafio, porque a gente, quando a gente escolhe ser cristão, né, agora não somente questão do ministério pastoral, mas ser cristão, a gente precisa se colocar nas mãos de Deus para que Deus cumpra a sua vontade, independente, né, independente da nossa. É por isso que a gente está sempre aqui na sala dizendo assim, Senhor, toma a direção das coisas, faz as coisas conforme a tua vontade, guia a minha vida. E a pergunta para você que está nos ouvindo e está nos assistindo, será que isso tem sido uma realidade na sua vida? Será que você tem deixado Deus guiar a sua vida? Ou será que a sua vontade tem sido soberana? Você tem feito a sua vontade? E eu desafio você a fazer uma autorreflexão hoje, porque muitas vezes a gente faz as coisas da forma que a gente quer, sem perceber. Sem perceber. Então, amigos, é um momento especial aqui do testemunho, né? Onde o pastor Antônio coloca, quando ele toma essa decisão, ele está disposto a andar por onde Deus, né, convidar. E Antônio, interessante que você, quando você tomou essa decisão, me diz, você fez teologia em que seminário? Eu fiz teologia no IAP, IAP. Instituto Adventista Paranaense. Lá tem um seminário de teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde eu fui em 2016, onde eu comecei o curso de teologia, terminei em 2019. Em 2018, adentrando já aqui na história, para revirmos aí o tempo. Posso, pastor Adevaldo? Pode, você vai entrar na questão do terceiro ano, é isso? De Isso, evangelismo, é pode isso aí? ser? Pode Isso ser. aí, essa aqui, gente, eu queria que você prestasse bastante atenção. Imagino que você já está prestando até agora, mas esse momento aqui é um momento muito especial do testemunho, tá? O Antônio, ele está na faculdade de teologia, todos os pastores no terceiro ano, segundo semestre, a gente faz um estágio de evangelismo, né? E agora o Antônio, ele vai para o estágio de evangelismo, e eu queria que você começasse falando, Antônio, pastor Antônio, qual é a cidade que você vai, né? A cultura, ali, o contexto daquela cidade. Eu acho que é bem bacana você dar esse spoilerzinho sobre o ambiente que você está indo. Verdade, pastor. Em 2018, eu já estava no terceiro ano de teologia. E como o pastor Advaldo mencionou aqui, muito bem, a faculdade, o Teológico Adventista na América do Sul, remete
os estudantes, futuros pastores, a um estágio, né? A um estágio no terceiro ano, em que o aluno vai para uma localidade, para uma cidade, e desenvolver a arte, a pregação do evangelho, em diferentes frentes. E eu fui comissionado aí para começar uma nova igreja, né? Uma nova igreja na cidade de Pato Bragado. Pato Bragado é uma cidade do oeste do Paraná, e é uma cidade de colonização alemã. Eu não sabia que o Brasil tinha cidades assim, eu não sabia. Eu cheguei, entrei no Brasil com visto de estudante, saí do aeroporto, fui direto para a faculdade, onde eu vivia em regime de aluno interno. Então, o Brasil que eu conhecia muito bem era o internato, e os brasileiros eram os meus colegas que moravam comigo lá no internato, e alguns colegas também que nos encontrávamos em sala de aula, mas moravam fora. Enfim, eu conhecia muito pouco o Brasil, e nessa experiência eu estava conhecendo um pouco mais sobre o Brasil afora. Quando adentrávamos a essa cidade, eu percebi que já no portal da cidade tinha cores diferentes. E eu perguntei para o pastor que estava me levando para lá, uma pessoa, gente boa, um amigo querido, eu perguntei para ele: pastor, por que essa cidade, o portal dessa cidade está decorada com as cores da bandeira alemã? E ele olhou para mim sorrindo, disse assim: ó, essa cidade é uma cidade de colonização alemã. Eu falei: mas como assim? Ele disse: os moradores daqui, a maioria é descendente de alemão. Alguns até mesmo só falam alemão. Falei: uau, que legal! Eu gosto de gente diferente. Eu gosto de lidar. Por isso é que eu vim para o Brasil, porque eu gosto de gente diferente. Tanto que eu acabei de casar com uma brasileira, né? Eu gosto de gente diferente, eu gosto dos brasileiros, enfim, todo índio, esquimó, asiático. Quando alguém é diferente, eu gosto. E eu falei: uau, eu vou ficar aqui pelo menos 3 meses lidando com os alemãos. Ele disse: isso mesmo. Mas olha, pode não ser tão fácil assim. Eu falei: como assim? Eu já gostei. Ele disse: tá bom, mas se lembre disso, pode não ser tão fácil assim. Eu falei: tá bom. Aí eu fui para o lugar onde eu estaria pousando nesses 3 meses. Já era tarde do dia, já era final do dia. Dormi. No dia seguinte, de manhã cedo, bem orientado pelos professores, e um dos professores meus, o pastor Marcelo, que está fazendo a lição aqui conosco, né? Ele me orientou muito bem, me treinou muito bem, o que fazer a cada dia e tal. E aí eu, de manhã cedo, saí para conhecer a cidade e me fazer conhecido. Queridos, quando eu saí animado, né? Sabem como é que é africano? Animado, alegre e tal. Eu saí e comecei a cumprimentar as pessoas. Primeiramente, eram os vizinhos nossos. Eu falei: bom dia, tudo bem? Era um casal de idosos sentado assim, naquelas cadeiras que fica mexendo assim, né? Aquelas cadeiras de ferro e fita. Eu falei: bom dia! Eles olharam para mim assim e simplesmente silêncio. Eu pensei: eu acho que eles não ouviram. Eu acho que eles não ouviram. Eu passei, encontrei um outro grupo de senhores conversando, eu cumprimentei: bom dia! Eles só olharam assim e não responderam nada. Eu dei o benefício da dúvida. O meu pai, desde criança, o meu pai me ensinou a dar o benefício da dúvida. E ele dizia assim: isso faz muito bem para o nosso emocional. Não leva para o pessoal, dá o benefício da dúvida. E eu dava o benefício da dúvida dizendo assim: eu acho que eles não estão me ouvindo, ou então talvez não estão me entendendo, porque eu tenho um português mais enrolado. Meu português não é igual ao do brasileiro, né? Mesmo já vivendo tanto tempo aqui, você ainda percebe que eu não sou brasileiro.
Aí, eu dava o benefício da dúvida. Queridos, estou resumindo aqui muitas coisas da história. Eu passei uma semana assim, literalmente uma semana assim, cumprimentando, e as pessoas me olhavam. Eu falava, não, eu acho que não está sendo mais possível dar o benefício da dúvida. Alguma coisa errada está acontecendo. Eu vou tentar melhorar a minha dicção. Bom dia! E as pessoas olhavam assim para mim. Eu fui para o restaurante, eu pensei assim, não, eu vou chegar um pouco mais cedo no restaurante, vou sentar numa mesa de 4 cadeiras e com certeza, quando o restaurante começar a lotar, alguém, pelo menos um, vai sentar junto comigo. Pastor Edivaldo, o restaurante lotou e eu sozinho. Rapaz. Olha, é duro, é duro. Não vou entrar no mérito da questão, tá? Porque o objetivo aqui não é... O objetivo não é... Aí eu saí e fui para o banco. Ao ir para o banco, ao entrar no banco, a mulher que estava sendo atendida lá na frente, quando olhou assim atrás, viu que eu entrei, ela pegou a bolsa dela rápido e escondeu assim. O moço que estava atendendo falou assim para ela, não, senhora, não precisa se assustar. Esse rapaz, ele é um cliente daqui, fique tranquila. E ela ficou assim, amarela, vermelha, cor-de-rosa e tal. Eram climas assim constrangedores, sabe? Ao sair do banco, andando pela rua, eu vi homens, né, grandes, né, alemão grande, andando, vindo assim, na minha frente. Quando olhou para mim, saltou a rua, atravessou a rua, foi do outro lado, o outro também. Eu pensei assim, não, eu não acredito nisso que está acontecendo. Pastor, eu fiquei nesse clima assim, um mês e meio, 2 meses. E eu precisava pregar o evangelho. Ô, pastor Antônio, deixa eu só ver aqui com você. Pelo que nós estamos observando aqui, você não falava nada em alemão, não entendia, nunca tinha estudado em alemão. Afinal de contas, qual é a sua língua nativa mesmo? Assim? Lá eu sei que não fala português, mas sempre existe uma língua nativa nas regiões. Qual era? Quimbundo. Minha língua Quimbundo. nativa é Quimbundo. Então, ok. E nunca estudou alemão? África não tem sequer um país que fala alemão. Eu nunca viajei para a Alemanha. Eu não sabia como é o alemão, nem como é o sotaque. Eu aprendi lá porque eles usavam a língua alemã como bloqueio. Quando eu chegava perto, eles começavam a falar o alemão, principalmente os adultos, né? Então, usavam a língua, o idioma, como um bloqueio, como uma barreira para que eu não chegasse perto, para que eu não misturasse. E se eu não me misturasse, eu não posso pregar o evangelho assim. Então, Deus tinha um grande objetivo comigo lá, é pregar o evangelho. Só que eles usavam o idioma para bloquear esse objetivo, né? Ok, e como você superou, né? Como você derrubou esse bloqueio, esse muro, né? De separação? Como que isso aconteceu? Tudo começou de joelhos. As grandes muralhas da nossa vida, a gente derruba de joelhos. Uma coisa que o meu professor me orientou, na verdade, ecoando os princípios que os meus pais sempre me deram. Não abra mão da sua comunhão com Deus. E eu, comungando com Deus, fazendo minha devoção pessoal, já era devoção já era uma à tarde já, vespertina. E veio na minha mente uma frase muito famosa que está num livro, Ciência do Bom Viver, na página 49. Somente os métodos de Cristo trarão verdadeiros êxitos, porque Cristo se aproximava das pessoas como alguém que desejava-lhes o bem, supria-lhes as necessidades, ganhava a confiança delas e ordenava-lhes a seguir. Sabe quando o Espírito Santo fala de forma forte, clara, e você entende que é Deus que está falando para você, pastor Edivaldo? Foi assim que aconteceu. E eu falei para Deus, em minha mente, em meus pensamentos, eu falei, Pai, eu estou fazendo isso, eu estou tentando me aproximar das pessoas, como eu estarei chegando perto
insistindo se eles não me querem ver por perto. Eles acham que eu vim para roubar, eu vim para tirar. Como eu vou ganhar a confiança deles se eles acham que eu vim para fazer o mal? Eu não estou conseguindo. E essa voz, bem clara, que eu creio ser do Espírito Santo, dizia novamente: filho, é isso aí, é os métodos de Cristo, continua fazendo, faça o óbvio. Falava, mas eu já estou 2 meses, o último mês está começando, e daqui a pouco eu saio daqui, nem vou dar nenhum estudo bíblico, não vou pregar nada aqui do Evangelho, Senhor. Faça o que eu estou te pedindo. A voz continua dizendo: queridos, a gente precisa fazer o que Deus pede. Não, mas não está dando certo. Faça o que Deus pede. Faça o que Deus pede. No dia seguinte, pastor, eu saí de manhã cedo, ao passar pela praça da cidade, encontrei 3 homens, já idosos, conversando, batendo papo. Eu acho que nessas cidades pequenas, cerca de 5.000 habitantes, tem sempre essas pessoas que já estão com a aposentadoria resolvida e tal, aí ficam batendo papo, né? Aí ficaram batendo papo. Quando eu encontrei os 3, eu pensei assim, eu vou sentar perto deles. E aí eu sentei perto deles. Quando eu sentei, eles se levantaram. E ao se levantarem, eu olhei para eles, claro, não me surpreendeu muito, e eles começaram a bater papo em alemão. Preste atenção, aqui está o detalhe do milagre. Eles começaram a conversar em alemão. E um deles olhou para mim e perguntou: Hallo Schwarz, was machst du hier in der Stadt? E aí, seu preto, o que você está fazendo aqui na nossa cidade? Queridos, eu entendi. Pela primeira vez, eu entendi. Queridos, eu não falava alemão. E até hoje, só para deixar bem claro, eu não falo alemão. Deus usou a mim de forma especial naquela cidade, naquele período. Eu estou lembrando aqui, porque hoje eu estou aprendendo alemão, buscando aprender mesmo. Agora, sem milagre, sem nada, aqui é no esforço mesmo. Mas naquele momento eu nunca falei, nunca proferi nenhuma palavra em alemão. Só que eu entendi, queridos. Porque eu entendi, eu fiquei feliz. E eu olhei para ele sorrindo. Só que ele não entendeu, porque na cabeça dele, ele pensou assim: mas eu não falei isso para ele sorrir. E por que ele está sorrindo? Só que eu estava sorrindo porque eu tinha entendido. Entende, pastor Edivaldo? Olha o detalhe do milagre. E Deus, o Espírito Santo, falando para mim: fala com eles. Fala com eles. E eu falava: não vou falar com eles. Porque eu não sei falar alemão. Eu já estou entendendo, já está bom demais. Já está bom demais. Não quero falar, não vou conseguir, vou passar vergonha. O Espírito Santo, de novo, fala com eles. Olha como o Espírito Santo é tremendo, queridos, queridas. O Espírito Santo fez ele repetir a pergunta novamente. Hallo, Schwarz, was machst du hier in der Stadt? E aí, seu preto, o que você está fazendo aqui na nossa cidade? Só que ele estava fazendo isso querendo tirar onda, né, como diz o brasileiro, né? E aí, o Espírito Santo fez ele repetir novamente a pergunta, e eu pensei o seguinte: tá bom, já que eu estou entendendo, e eles acham que eu não estou entendendo, mas eu estou entendendo, eu vou falar em inglês, só que eles não vão entender, então vai virar aqui um embolation, né? Vai virar aqui uma mistura e tal. Olha como o Espírito Santo é organizado e tremendo. Eu abri a boca para querer falar em inglês, só que da minha boca não saiu inglês. Sabe o que eu falei? A primeira frase que eu falei para eles, até hoje eu lembro, eu falei: Ich bin Afrikaner and wait. Eu sou africano e estou trabalhando aqui. Ele arregalou os olhos assim para mim e falou: oh, my God, Schwarzenmann spricht Deutsch. Homem preto falando alemão. Não acredito. E eles, os 3, ficaram conversando, falaram admirado: nossa, homem preto falando alemão, não pode. Como pode? E eu falei: nein, ich spreche kein Deutsch. Não, eu não falo alemão. E a gente ficou conversando aí, batendo um papo por cerca de 15 minutos. O pessoal que passava nas ruas aí olhava, admirado, como pôde um jovem preto falando alemão. Isso para eles era algo surreal.
Mas eu sei, era o Espírito Santo trabalhando, como trabalhou em Atos 2, lá no Pentecostes, dando um dom o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, que tem um objetivo específico: pregar o Evangelho. E eu orei a Deus falando assim: Pai, por favor, eu sei que o Senhor agora me colocou num pedestal, porque eu virei famoso na cidade. Eles queriam me fazer conhecido, me levaram para conhecer as pessoas importantes da cidade, me levaram para conhecer uma professora de alemão lá na cidade, uma professora famosa. E eu virei famoso lá na cidade. Porém, Deus estava fazendo todo esse trabalho com um objetivo: pregar o Evangelho. Ô, pastor Antônio, deixa eu fazer só um link aqui, aproveitar que isso aqui nós percebemos que Deus, ele fez um verdadeiro milagre na sua vida. Você, de forma simples e humilde, vai buscar a verdadeira solução, que é estar no altar do Senhor. É Ele que conduz todas as coisas. Você percebeu que as portas todas estavam fechadas. Você estava ali para poder cumprir um propósito que era o seu estágio de teologia, terceiro ano. E nós que somos pastores aqui da sala, pastor Abidoral e todos os outros pastores, sabe como isso é importante para o estudante, né? Sabe como isso é importante para o estudante? E aí você passa dos 2 meses numa rejeição, podemos dizer assim, com muros altos levantados. E você chega no altar do Senhor e, Senhor, o que eu faço mais? E você busca o que tem que buscar. E Deus dá uma demonstração poderosa na sua vida. Isso é um milagre extraordinário. E aí o que acontece, amigão? Você menciona, nós temos várias pessoas aqui na sala que não são assim adventistas, né? São irmãos de outras congregações, de outra igreja. E eu queria ressaltar o que você mencionou, o dom de línguas, né, que o Espírito Santo trabalha no Pentecostes. O que a Bíblia diz, por exemplo, em Atos 2, verso 8, diz assim, ali os espectadores que estão ouvindo os apóstolos falarem, eles respondem, diz assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aí ele fala no verso 9, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos, os que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então, a manifestação de Atos 2, do Espírito Santo, é justamente não acrescenta e não tira nada do que aconteceu com você ali. É a manifestação bíblica do Espírito Santo nesse contexto do dom de língua. E eu imagino, amigão, que a partir desse momento, você diz, né, você se torna agora uma pessoa benquista na cidade, alguns talvez até queiram te levar para lá e para cá, as portas se abrem e você estava entrando nesse contexto aí, né? Como é que foi a partir desse momento? Eu precisei buscar entender o que estava acontecendo, não apenas na cidade com eles, através da admiração deles pelo que estava acontecendo, mas também o que estava acontecendo comigo. Como? Buscando firmar minhas crenças, minha fé, minha compreensão na palavra de Deus. Por isso é que eu mencionei Atos 2, eu me lembrei dos ensinamentos do meu pai, dos ensinamentos do meu professor Marcelo, dos ensinamentos que eu recebi até aqui. Eu lembrei, puxa vida, olha, Atos 2. Então, Deus está me dando essa capacidade de falar em outro idioma conhecido, mas que conhecido por eles, mas que eu não sabia, né? Eu não conhecia, eu não falava. Então, Deus me deu essa capacidade. Não é para que eu me torne o bambambam, o famoso, o mascote da cidade, não, mas para que eu pregue o evangelho. Eu precisei refocar. Porque senão eu ficaria lá simplesmente famoso, né? O menino, o pretinho que fala o alemão e tal. Não, meu objetivo não é ser o preto que fala alemão. O objetivo é pregar o evangelho. Então, Deus me dotou naquele momento, naquele período, com esse dom, com um objetivo, tal como ele fez lá em Atos 2, pregar o evangelho e ele mesmo salvar pessoas. Porque, olha só o detalhe, pastor Edivaldo.
Eles diziam assim, você está falando o Hochdeutsch. Hoch, em alemão, significa alto. Então, você está falando Hochdeutsch. Olha, a irmã Vera ali acenou. Eu acho que ela fala um pouco alemão. Então, ó, tá. Hoch significa alto. Ele está dizendo, você está falando o alemão coloquial, o alemão lá da Alemanha. Olha, queridos, eu não sabia o que significa Hoch. Eu nem sabia se lá na Alemanha se fala Hochdeutsch, enfim, se existem essas diferenças. Eles aqui falavam o Hunsrück, que é uma vertente, é um alemão que para eles é menos, né? É de um Segunda padrão mão. inferior. Então, Deus me deu a capacidade de falar um alemão, e um alemão mais coloquial, para que eles admirassem, não o Antônio, mas que admirassem a quem? Quem está por detrás desse preto, desse negro? É alguém maior, porque um preto não fala alemão. Na cabeça deles, preto não pode falar alemão. Ainda mais um preto falar alemão melhor do que nós. Então, eu precisava não roubar a glória de Deus. A glória é dele, é para ele. E a gente precisa não roubar. Entende? Então, pastor, terminando aqui, posso ir para o final já da experiência? Podemos, podemos. Teve um momento aí que você foi convidado para falar, não teve, Antônio? Sim, aconteceram vários momentos assim interessantes que eles me convidaram. Estava se comemorando 501 anos de reforma, a cidade é muito luterana, e eles reuniram uma grande parte da cidade, ficou reunida ali para comemorar 501 anos de reforma. Então, eles me convidaram, pastor. E quando eles me viram, eles falaram, oh, o preto que fala alemão vai fazer aqui um discurso em alemão. Eu falei, meu Deus do céu, eles não entenderam que eu não falo alemão. Sabe, humanamente dá aquele frio na barriga, porque eu sou ser humano, eu também duvido. Eu também preciso firmar minha fé. E eu falei, meu Deus, eu falei, não, eu não falo alemão. Foi uma experiência que eu também estou buscando entender. E eles falaram, não, você vai falar alemão, sim. Você vai falar alemão. Eu falei, meu Deus, eu busquei novamente me ajoelhar. Falei, pai, se o senhor quiser, faz de novo. Eu creio. O único que pode impedir a tua atuação em mim e através de mim sou eu mesmo. Eu não quero, pai. Quebre tudo que precisa ser quebrado. Faça de novo, se o senhor quiser. E lá eu fui na frente, fiz um discurso em alemão, falando para eles como a Bíblia foi o coração da reforma luterana. Amém? É fantástico, queridos. Eu me emociono toda vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar. Sabe por quê? Não porque essa é a história de um preto que falou alemão. Essa é a história do Espírito Santo, que Amém. quis usar um preto para falar em alemão. E ele pode usar você também para pregar o seu evangelho. Amém? Amém. Então, é muito bom deixar bem claro. Algumas pessoas ficam me perguntando, e aí, muitos detalhes, né? Porque essa história é curiosa, tem muitos detalhes. Eu não consigo explicar tudo, porque milagres não se explicam, para mim isso é um milagre, mas fatos são fatos, e contra fatos não há argumento. Hoje lá tem um grupo adventista do sétimo dia, como resultado da atuação do Espírito Santo nesse período também, amém? Amém. Então, quem que... Ah, mas então, vai lá, vai ver os adventistas que estão lá. O primeiro adventista que foi batizado nessa cidade foi um alemão chamado Karl Kurz. E eu preenchi a ficha dele de batismo falando em alemão, falando alemão. E ele ficou admirado. Por que eu preenchi Glória a a ficha Deus. de batismo falando alemão? Porque ele é descendente de alemão, nato assim, descendente mesmo de alemão, e ele, na maior parte do tempo, só falava em alemão. Ele era um estudante assíduo da TV Novo Tempo, por isso é que ele já estava preparado, na verdade, só estava esperando a colheita, né? Queridos, é fantástico, eu me emociono, e perdão pelo meu jeito, eu me emociono, porque eu também sou um instrumento nas mãos de Deus, eu também sou impactado. O maior impactado nessa história não foram os meus amigos alemães de lá, sou eu mesmo. Eu também sou transformado. É Amém. isso, E, pastor. pastor Antônio, daqui a pouco eu vou chamar aqui o pastor Marcelo, nós encerrar junto aí esse momento, mas e esse momento aqui é muito especial, mas muito especial. Imagina que nós estamos aqui conversando e há milhares de pessoas que estão aí ouvindo o seu testemunho, né, no YouTube. E ao longo do dia,
ao longo do dia, a gente chega a cerca de 30 mil visualizações. Amém. E essa é uma mensagem que ela vai fluir, porque o Espírito Santo tem o interesse que essa mensagem espalhe pelo mundo, Amém. dando o sonido certo na trombeta para que as pessoas entendam qual é a manifestação e como ele se manifesta. Amém. E eu tenho certeza que muitas pessoas, neste momento, estão ouvindo aqui o seu testemunho, pastor, e estão, assim, também espantado da forma extraordinária que Deus trabalha. Amém. Poucos testemunhos a gente tem dentro desse contexto. São raros os testemunhos. Também não questiono o porquê, nem para quê, Deus sabe todas as coisas. A questão é que aqui é uma demonstração clara de que todas as barreiras, quem quebra é Deus. Basta a gente confiar, se colocar na direção dele e falar, Senhor, eu estou à sua disposição, independente do lugar, né, pastor? 3 coisinhas rápidas, pastor, só para deixar claro, porque às vezes a gente não conta a maior parte dos detalhes e às vezes não fica claro algumas coisas. Só para resumir, olha, eu entendo hoje que Deus me fez passar por essa experiência, primeiro, para que o meu ego fosse desinflamado. Por isso, Deus permitiu que eles agissem assim comigo e eu passasse por essa experiência difícil. Porque o ego é o maior empecilho para a atuação do Espírito Santo em nós e através de nós. O ego inflamado. Segundo, Deus fez o milagre, dotou-me com esse dom de línguas, com um único objetivo, pregação do evangelho naquele contexto. Terceiro e o último, pastor Edivaldo provavelmente já ouviu aquele ditado, não sei a origem, mas é um ditado que diz assim, o sábio aponta para as estrelas e os tolos às vezes olham para onde? Para o dedo do sábio. Eu sei que aqui não tem tolos, tem filhos e filhas de Deus, e não estão olhando para o dedo do sábio, estão olhando para as estrelas. Essa experiência, esse testemunho, não é para focar no Antônio, é para focar no recado que Deus está dando. Hoje é tempo de buscar mais a Deus, dobrar os joelhos, rogar por poder, permitir que Ele atue por milagres espirituais em nossa vida. É tempo de nos apaixonarmos por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para sermos purificados pelo sangue da cruz e proclamarmos essa grande esperança em Cristo Jesus. Queridos, hoje, não é amanhã, é hoje, é tempo de buscar mais a Deus, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o olho da graça. Não é tempo de simplesmente esperarmos ver Jesus voltar, é tempo de estarmos preparados. A chuva do poder do Espírito Santo já cai. Nós precisamos jogar fora as nossas capas de pecados acariciados, guarda-chuvas de pecados acariciados, aqueles pecados que a gente gruda neles que nem urso de pelúcia, aqueles pecados que a gente gostaria que não fossem pecados. É tempo de nos desgrudarmos desses pecados, nos molharmos na chuva do poder do Espírito Santo, porque ela já cai. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Amém? Amém, glória a Deus. Amém.